Olá, boa noite, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o tema que é porque eu sempre me frustro e me decepciono nas relações. Olá, bem-vindo, Derek, tudo bom? Oi, Angélica, bem-vindo. Dá uns 2 minutinhos para as pessoas poderem entrar e aí nós podemos falar sobre esse assunto. E hoje eu quero fazer uma live muito leve, muito brincalhona. Olá, Luciana, bem-vinda. O que significa isso? Apesar de ser um tema bem complexo, eu quero falar disso de uma forma leve e eu quero brincar um pouco com vocês para vocês se reconhecerem. Então hoje talvez essa vai ser uma live um pouquinho mais com assuntos mais não picantes nem sensuais, mas um assunto que dê para todo mundo entender no seu dia a dia. Vamos falar um pouco de comida e vamos falar um pouco sobre relacionamento afetivo. E aí você vai me dizer, como assim? Eu vim falar sobre comunicação e é exatamente por isso que nós precisamos fazer essa live muito leve, muito gostosa, para que você guarde, você consiga identificar isso no seu dia a dia. Tá? Então, em primeiro lugar, por que nós nos frustramos tantos e muitas vezes nós nos decepcionamos nas relações? Tá? Por que depois? Por que todo mundo diz, o namoro só é namoro depois de 3 meses? Porque, na verdade, vamos imaginar o seguinte, todos nós nascemos falando 3 idiomas diferentes. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Bem-vinda, Caroline. O que significa isso? Significa que quando eu nasço, eu já trago, oi Dani, bem-vinda, eu já trago em mim a capacidade de me comunicar de 3 formas diferentes. Então a metáfora que nós vamos usar é como se eu falasse 3 idiomas diferentes. Tá? Uau, 3 idiomas, que idiomas são esses? Oi Conforto, bem-vindo. Tá? Esses idiomas nós falamos quando quem estuda programação neurolinguística, nós falamos de auditivo, visual e sinestésico. Então, assim, todos nós nascemos com os 3. Nós trazemos isso, como nós trazemos a cor dos olhos, como nós trazemos tudo que, na verdade, é o nosso fenótipo. Mas nós podemos aumentar essa influência ou diminuir. É como se fosse idiomas mesmo. Eu posso falar mais um idioma do que outro. As pessoas que conseguem falar os 3 idiomas são aquelas pessoas com quem você gosta muito de conversar, com quem você sente que realmente te entende. Eu falo e essa pessoa me compreende, ela sabe do que eu estou falando. Tá? E muitas vezes, num relacionamento a 2, nós estamos falando idiomas diferentes. Então, isso gera um grau de frustração e até de decepção muito forte. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque quando nós começamos a nos relacionar com alguém, então, vamos lá, eu sou uma pessoa que eu falo o idioma A, tá? Que é o de auditivo. Aí eu encontro uma pessoa que fala o idioma C, que é o sinestésico. Quando eu encontro, eu tenho aquilo que a gente chama de rapport. Ou seja, eu me identifico muito com aquela pessoa. E por me identificar, o que eu faço? É como se eu começasse a falar o idioma dela. Olá, bem-vinda. E quando eu começo a falar o idioma dela, no início nós nos entendemos maravilhosamente bem. O problema é que nós não conseguimos ficar falando o idioma do outro 100% do tempo. Em algum momento, e normalmente isso se dá entre 2 a 3 meses da relação, eu volto para minha base. E aí nós começamos a ter problemas. Por quê? Porque aquela pessoa que me entendia completamente começa a não me entender tão bem. Tá, antes eu falava uma coisa, parece que nós falávamos o mesmo idioma. E agora nós falamos idiomas diferentes. Vamos tentar lembrar quando nós estávamos na escola. Tá? A escola é um lugar incrível. Tá? Por quê? Porque tem professores que são incríveis, mas eles falam só um idioma. E quando eles falam só um idioma, o que isso gera? Isso gera que 1/3 da sala acha o professor incrível. 1/3 mais ou menos e 1/3 péssimo. Por quê? Porque se ele está falando um idioma que eu não domino, eu não consigo entender. Eu mudei muito de escola.
E eu fui obrigada a desenvolver isso intuitivamente, porque senão eu não conseguia me relacionar. Tá, se eu ficasse presa no meu idioma. Quando eu comecei a atender, eu fui obrigada a melhorar mais ainda essa questão dos idiomas. E existe uma diferença entre isso que eu estou falando e o rapport, tá? Porque eu posso criar rapport conscientemente com alguém. O que é rapport? Rapport é uma palavra francesa que significa identificação ou eu sou igual a você. Por isso que quando você encontra uma pessoa fora do Brasil, você diz, ai, alguém que fala a minha língua, ai, nós já somos amigos. Não, você criou um rapport. Tá? Quando você não cria rapport, você não consegue se aproximar. E isso nos leva a um problema. Tá? Olá, bem-vinda. Quando eu vou fazer uma entrevista, se eu não consigo identificar o idioma do meu entrevistador e ele fala um idioma e eu falo outro, a probabilidade de nós nos entendermos e daquilo gerar uma segunda entrevista, às vezes cai muito. Tá? Então vamos lá, vamos começar a falar desses idiomas. Tá? O primeiro idioma é o auditivo. São aquelas pessoas que elas se relacionam com o mundo pelo que elas ouvem e pela tonalidade, tá? O que significa isso? São aquelas pessoas, como é que nós identificamos essas pessoas? Normalmente elas ouvem a letra da música, não a melodia, tá? Ela tá ouvindo uma música, ela olha e fala assim, essa pessoa desafinou. Você fala, gente, como é que desafinou? Se você não é auditivo, você tem uma dificuldade muito grande de entender isso. É aquela pessoa que quando ela lembra do que você falou, quando você falou. É aquela pessoa que o mundo dela gira em torno do que ela ouve. Então, assim, o barulho incomoda muito. Uma pessoa muito, muito auditiva, ela não consegue nem ao menos dirigir ouvindo rádio, porque ela pode bater o carro, porque ela não sabe se ela presta atenção no que ela está vendo ou no que ela está ouvindo. E a tendência é ela prestar atenção no que ela está ouvindo. São aquelas pessoas, às vezes até mulheres, tá? Que adoram dirigir em silêncio, porque elas estão dirigindo, tá? Então, normalmente, pessoas que são muito auditivas, elas tendem a olhar para você e falar assim, seu tom de voz está estranho, o que está acontecendo? Por que você está falando? Olá, bem-vinda. Por que você está usando esse tom comigo? Não, tem algo errado porque a sua voz mudou. E é muito estranho porque nós não percebemos isso. Tá, fala, como assim? Eu sou sinestésica, né? Então eu falo, gente, como meu tom de voz mudou? Óbvio, emocionalmente, conforme nós estamos melhores ou não, nós estamos passando por um momento mais estressante ou não, nosso tom de voz muda. Fica mais leve, fica mais colorido, fica mais suave, fica mais irritante, mais desafinado. E isso para um auditivo é a morte. Então vamos pensar numa mulher auditiva ou num homem auditivo. Se você tem um namorado, uma namorada, ou um marido ou esposa, ou um parceiro, parceira, que seja auditivo, essa pessoa ela precisa ouvir que ela é amada. Então não adianta dar presente, não adianta fazer isso. Você tem que dizer, eu te amo. E muitas vezes, porque essa pessoa fala. Tá? Segundo, ela adora mandar tudo por áudio. Se ela pudesse, ela só falaria, sim, essas pessoas adoram sexo por telefone, tá? Por quê? Porque é o tom de voz, é o jeito que eu falo com você, é o jeito com que eu me expresso. Então, essa brincadeira com o tom de voz, bem-vindo, Henrique, faz toda a diferença. Tá, aquela coisa falou ao meu pé do ouvido, com aquela voz, só de lembrar da voz. Eu lembro de um chefe meu, eu sempre brinquei, óbvio, né, fazendo análise transacional, eu aprendi isso muito cedo. E teve uma época que eu brincava com o tom de voz, e até hoje eu brinco, tá? Se você perceber, meu tom de voz, ele varia muito. E eu tinha um chefe que ele falava pra mim que ele adorava me ligar de manhã, porque eu tinha voz de telesexo. Eu ia dizer, cara, que horror. E eu brigava com ele, falava, você tá louco? Você é maluco? Ele dizia, não, o seu tom de voz, quando você fala com as pessoas acalmam.
Porque você tem um tom de voz extremamente suave, delicado. E eu pensava, gente, eu não entendo essa pessoa. O que acontece? Eu sempre tive rinite, então de manhã minha voz é mais rouca. Porque tá um pouco mais... Por conta da rinite, ela fica um pouco mais nasalada. Se eu falasse assim com ele, oi, bom dia, como é que você está? Ai, o que aconteceu hoje? Possivelmente ele teria ojeriza de mim, ou seja, ele não iria querer falar comigo. Por quê? Para o auditivo, mais importante do que o que você está falando é o tom de voz que você usa. Então, o auditivo, ele precisa ter início, meio e fim. Não adianta eu dizer assim, é bom. É bom o quê? Ele gosta, ele explica a vida pelo que ele ouve, ele guarda as coisas pelo que ele ouve. E para quem dá aula ou dá palestra, tá? O auditivo é aquela criatura que está sentada lá no fim, na última cadeira, e ele assiste a sua live, a sua palestra assim, de olhos fechados, o tempo todo. De repente ele abre os olhos e te faz uma pergunta e você fala, essa criatura não estava dormindo, ela estava acordada. Tá? Então, normalmente, reclamações do auditivo. Você não me contou, você não me disse, eu não sou importante para você. Por quê? Porque ele precisa, ele ou ela, ouvir essas palavrinhas mágicas. E normalmente, tá, um auditivo, ele vai falar muito eu te amo. Porque para ele isso é muito, muito importante. Ouvir, te dizer, mas é óbvio, eu faço tudo pela pessoa, como que eu não amo? Tá, se ele não ouvir, ele não sabe que você o ama ou a ama. Então a minha dica é, observe. Essa pessoa gosta de falar ao celular, gosta de mandar mensagem por áudio, gosta de... sempre lembra das coisas pelo que você falou. Então, ela sempre vai usar palavras que nos deem a sensação mais de audição. E elas prestam muita atenção na sua mudança de tonalidade. Olha que interessante, né? Então, vamos imaginar... Opa, o bichinho aqui. Vamos imaginar que eu... tá? Namoro um auditivo. E eu nunca digo que o amo. Eu nunca falo para ele o quanto ele é importante para mim. Eu nunca digo para ele o quanto ele é incrível. O quanto eu gostei daquilo que ele fez. O quanto foi importante ele estar comigo naquele momento. Ele não sabe. Porque a leitura dele é pelo que você diz. E não adianta você dizer, não era isso que eu queria dizer, porque você já começou uma briga. Ele normalmente vai dizer que você não colocou emoção para falar, que você não está interessada, que você realmente não está ouvindo o que ele fala. Isso daí é muito importante. Então imagina se eu tenho um chefe que é auditivo. Olá, Wagner, bem-vindo. Como é que eu me relaciono com esse chefe? Primeiro, é importante que ele saiba que ele é importante para mim. Eu não estou dizendo para você ir lá e venerar o teu chefe, não é isso. Mas é importante ele saber no que ele fez diferença na sua vida. Porque isso é importante quando você vai conversar com ele, que você tem início, meio e fim. Como quando nós escrevemos, tá? Uma redação. Que você sempre faça uma introdução e depois você conte para ele como está e o que você vai fazer e o quanto como ele pode te ajudar. Parece óbvio, mas não é. Tá, eu já tive casos no consultório da pessoa estar num relacionamento, na minha opinião, incrível. A pessoa ser fiel, a pessoa ser super legal, super família, a pessoa sempre abrir espaço para estar acompanhando o meu cliente ou a minha cliente. E aí um dia, meu cliente chega e fala, essa pessoa não me ama. Como não te ama? Como? Ele nunca disse que me ama. E aí a pessoa fica na carência, porque o auditivo, ele é carente de ouvir, tá? Não adianta você, como disse um cliente meu, dormir abraçadinho a noite inteira, se de manhã você não olha e fala, eu te amo, tá? Mas eu comprei isso, não importa. É importante o que você dá, mas mais importante ainda é como você expressa o que você está querendo dizer para aquela pessoa, o quanto aquela pessoa é importante ou não na sua vida.
Legal? Entendeu? Então, assim, esse é o primeiro. Todos nós temos os três. Isso é muito importante de ficar claro também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho sinestésico, auditivo e visual. E todo que é mais fraco em nós chamamos ele de bruxo. O que significa isso? O meu mais fraco, tá? O que eu uso menos e que é um desafio para mim é o visual. Significa combinar cores, significa fazer pacotes bonitos. Eu adoro coisas bonitas, mas você quer me ver frustrada, muito frustrada, é eu entrar numa doceria, eu ver um doce lindo e eu vou lá e compro o doce. E aí eu mordo o doce e o doce não é gostoso. Eu fico assim, às vezes eu nem compro doces novos quando eu vou em algumas docerias, porque eu não quero me frustrar, porque eu sei que eu compro pela imagem, tá? É como roupa, eu não compro nada, nenhuma peça de roupa online, a não ser que eu já tenha ela em casa, a não ser que eu saiba claramente como é o tecido. Por quê? Porque eu acho a roupa linda. Quando eu coloco, se me aperta um pouco, se pinica, eu não consigo usar. Pode ser uma fortuna. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Por quê? Porque esse é o meu bruxo. Entendeu? Então, aquilo que é o mais fraco se torna o meu tendão de Aquiles. Então, óbvio que eu adoro receber coisas bem bonitas, bem embrulhadas, em pacotes maravilhosos. Mas, para mim, mais importante do que o pacote é a intenção. Por quê? Porque, como eu disse para você, o meu mais baixo é o sinestésico. Quem é o sinestésico? Também conhecido como italiano. É aquela pessoa que entra e fala... o cheiro aqui tá estranho, né? Ela vai pegar... Eu vou comprar fruta, eu sou totalmente sinestésica. Eu tenho que cheirar a fruta. Porque eu sei se ela tá madura ou não, seu cheiro. Eu sei que é uma coisa absurda. Mas tá? Eu normalmente olho pra fruta e eu faço assim... Pra ver se ela tá cheirosa. Porque se ela tiver sem cheiro, por que eu vou levá-la? Ai, mas ela... Então, é uma relação onde nós nos relacionamos através do olfato, do paladar e do toque. Então, normalmente, quem é sinestésica tem uma tendência a sempre estar abraçando o outro ou colocando a mão no outro. Por quê? Porque é dessa forma que nós sentimos que o outro realmente existe. Então, muitas vezes, essa é aquela pessoa que ela faz exatamente isso. Ela coloca a mão no quadro. Ah, mas não pode pôr a mão no quadro. Tá, não pode. Mas, se eu não colocar a mão no quadro, como é que eu vou saber que ele existe? É aquela pessoa que ela vai comprar roupa, ela vai ver o tecido. É aquela pessoa que, quando ela fala de algo para você, ela normalmente vai dizer sobre a sensação sensorial que aquela coisa provoca nela. Então, vamos imaginar que eu vou comprar uma roupa, tá? E eu tô com 3 amigas, uma é auditiva, ela vai dizer, essa roupa é linda, ela é fluida, ela tem uma cor leve, uma cor que dá a sensação de liberdade, de frescor, tá? Ela sempre vai levar para essa coisa de criar uma sensação auditiva. O visual, o sinestésico, ele vai dizer o quê? Ai, essa blusa é uma delícia, olha como ela é macia, olha como ela é gostosa. Tá, eu comprei essa blusa, por quê? Porque ela é muito gostosa. Então, nós temos esse prazer com as coisas do sentir. Então, quando um sinestésico ele escolhe uma comida, a coisa mais importante para ele não é a imagem exatamente, se aquela comida é gostosa ou não. Que às vezes eu tenho amigos que dizem que eu sou muito chata, porque eu gosto de comer tal coisa em tal lugar, porque eu tenho certeza que aquilo é muito gostoso. Mas é uma comida nova. Eu preciso olhar para a comida, eu sou um pouco mais resistente. Por quê? Porque para mim tem que ser gostoso. Então eu vou lá e experimento. Mas se não é gostoso, eu não volto. Tá? São pessoas que adoram te abraçar. Tá? Normalmente quem tem um marido ou um parceiro, uma parceira, uma esposa que é sinestésico, ele normalmente vive, parece
assim, ursinho. Você tá ali, ele te agarra, ele gosta de cruzar as pernas com as suas, enroscar suas pernas na dele, embaixo da mesa, ficar segurando na sua mão. Você senta num lugar, ele se encosta, põe a cabeça no colo, ou então se encosta aqui. Na verdade, tá, os sinestésicos nós podemos dizer que eles são meio grudentinhos. Eu tinha um namorado que me chamava de grude, porque ele falava assim, que o tempo inteiro eu tinha que estar juntinho. É verdade, porque o sinestésico ele é assim. Porém, tá, se eu entro num lugar, o cheiro não está bom, a energia, eu sinto a energia pelo peso do ambiente, tá? Para mim é tudo muito físico. Tá? Quando eu ganho um presente, eu acho a caixa lindo, mas o mais importante é, por que você me deu o presente? Qual é o significado daquele presente? Ele é gostoso? Ele vai me dar a sensação de carinho interno? Então, isso também gera um problema, porque o sinestésico, apesar de ele ser muito grudento, eu brinco, né, que o auditivo, ele criou telesexo, né, porque ele adora, assim, falar, assim, quando você faz sexo por telefone, ele delira, né, porque ele tá ouvindo o tom de voz, a forma como você fala. Pro sinestésico, é um horror, tá? Eu brinco que o sinestésico, ele criou a casa de swing. Não porque ele queira ter muitos parceiros, mas o tempo inteiro é aquela coisa de fazer e não de ficar lá ouvindo como seria, imaginando como seria, tá? Ele não quer saber como é imaginar criar um bolo, ele quer fazer o bolo. Entendeu? Ele se excita com coisas pequenas e normalmente ligada ao físico. Então imagine, um sinestésico e um auditivo casados. O auditivo, ele quer ouvir eu te amo. O sinestésico acha que o jeito dele demonstrar amor é ele dando coisas para o outro. Então, normalmente, as pessoas que eu gosto muito e que eu tenho oportunidade, eu adoro cozinhar para as pessoas. Por quê? Porque para mim eu estou demonstrando o meu carinho, eu estou demonstrando o meu amor, eu estou demonstrando o meu cuidado. Entendeu? E aí o auditivo quer ouvir que é amado. E eu estou fazendo tudo dentro do meu mundo para mostrar para ele que eu amo. Mas eu não digo que eu amo. Qual é o grau, tá, de insatisfação, de frustração que esse auditivo vai ter com o sinestésico? E aí quando ele reclama que ele, você não diz que me ama. Eu falo, como não? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou do seu lado, eu durmo abraçadinho. Quando você liga, eu vou pra junto de você. Olha como eu te amo. Ele olha pra mim e fala, tá, mas você nunca me disse que me ama. Mas isso não é importante. Por que que eu vou dizer que eu te amo se, na verdade, olá Elias, bem-vindo, eu já estou demonstrando o meu amor. Olha que maluco, né? E então, imagina os conflitos que dão. Tá? Eu olho e falo pra você, eu quero comprar tal coisa, eu quero comprar essa. Você gostou da casa? Estamos indo comprar uma casa. Eu olho e falo, ela é aconchegante, ela é gostosa, eu gostei das cores. Nós podemos pôr um sofá aqui. Eu vou buscar coisas que deixam o ambiente o mais aconchegante possível. Por exemplo, quem frequenta o meu consultório sabe que ele sempre está com cheirinho de manjericão, de lavanda. Raramente você vai chegar aqui, raramente. E o cheiro não é aconchegante. Eu tenho um cliente que ele diz, quando ele abre, ele sai na porta do elevador, ele já sabe onde é a minha sala, mesmo quando eu mudo. Por quê? Porque eu gosto de cheiros. Isso me dá a sensação de aconchego. Você chega, é bonito, mas é aconchegante. Tá? Por quê? É bonito porque eu contratei um visual para deixar bonito. Porque o sinestésico, ele tem um problema. A mente dele não é tridimensional. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de imaginar se uma roupa vai ficar bem em nós. Combinar cores. Tá? Nós gostamos das cores. Nós ouvimos a música pela melodia, não pela letra. Tá? Porque a letra não é tão importante, a melodia é. A melodia me faz dançar. Ai, que delícia, essa música é ótima. Nem vi a letra. Tá?
E lá estamos com o auditivo falando da casa. O auditivo vai dizer, essa casa é legal, olha como ela é clara, olha como é o som, olha, não tem som, é silencioso, olha, nós ouvimos os cantos dos passarinhos, olha, essa casa não é legal, tem muito movimento na rua, tem muito barulho. Será que nós vamos dormir bem à noite? Ele tem uma dificuldade com barulho muito grande. Tá? Então, assim, ele gosta muito de falar. Toda vez, como é que nós identificamos um auditivo? Ele fala muito, muito, muito. Tá? E normalmente ele vai fazer referências ao que ele ouviu. Tá? Ele usa termos, mas como eu ouvi, eu me lembro de ter lido, mas eu lembro que quando eu ouvi essa frase, o sinestésico ele vai lembrar da situação. Sério, congelou para todo mundo? Porque para mim aqui tá normal. Alguém teve problemas de conexão aqui? Porque o Conforto está me dizendo que congelou para eles. Para vocês também? Gente, tá ao vivo para vocês? Não tá? Me dá um toque aqui, por favor. Legal, Elias, obrigada. Tá, então foi com ele, foi com a rede dele. Então, nós falamos de 2 tipos, tá? Então, como é que nós reconhecemos o auditivo? O auditivo não se importa muito com a aparência física quando isso é muito alto nele, tá bem? Por quê? Porque para ele o que importa são as ideias, é falar, é aquela pessoa que gosta de sentar no barzinho e ficar conversando horas. Obrigada, Jussara. O sinestésico, ele gosta de estar no lugar, primeiro, onde ele coma uma comida gostosa. Ele pode até ficar ali, mas ele pode ficar encostadinho em alguém, aquela pessoa que você é amigo dele, mas está sempre encostando, tá? Ele normalmente gosta de roupas super confortáveis e gostosas. Não dê uma roupa bonita se não for confortável, porque ele vai trocar. Eu digo por mim, tá? Eu não consigo usar, ou então eu dou para outra pessoa. E aí nós temos o visual. Tá? Quem é o visual? O visual é aquela pessoa que se relaciona com o mundo pelo que ele vê. Então, para o visual, quando eu estou muito perto dele, muito grudado, eu incomodo. Por que eu incomodo? Porque ele não está me vendo inteiro. Então, normalmente, o visual, ele gosta de fazer esse movimento para te ver melhor. O sinestésico não, ele já gosta de ficar aqui, ó, bem pertinho, para a gente estar o mais conectado possível. O auditivo, ele vai... Para ele é indiferente, mas ele vai ficar, normalmente ele faz mais isso para te ouvir melhor. Ou ele fecha os olhos, se for muito importante, para ele não se perder com os outros estímulos. Como é que nós reconhecemos um visual? É simples, ele consegue vestir degradê de marrom, degradê de verde, tá? Degradê de qualquer cor. Ele tem uma mente tridimensional. Então você olha e fala assim, eu estou em dúvida se esse quadro serve aqui na parede. Ele olha para a parede e fala, serve, mas é melhor você colocar no meio. Ele tem uma capacidade, ele tem uma CPU dentro da cabeça dele, que é um quarto onde ele consegue desenhar tudo e ter dimensão. Ele olha para uma roupa e ele já sabe com todas que ele vai combinar no guarda-roupa dele. Tá? O sinestésico, ele vai fazer uma compra, ele gostou da peça, chega em casa, não tem nada para usar que combine com aquilo, tá? E ele vai usar mesmo assim, tá? Não pense você que ele não vai usar, ele vai usar. Agora imagine isso, tá? Numa relação, seja afetiva, seja profissional. Então, o que acontece? O visual, ele ama mandar mensagem escrita. Para ele é um absurdo você mandar um áudio para ele. Por que você não escreveu? Tá? Detalhes. O sinestésico é meio surdo, tá? Para telefone. Na boa. Ele é meio surdo. Olá, Daniel. Por quê? Porque Olá, Patrícia. Como a relação dele se dá muito em cima dele sentir a pessoa. Quando a pessoa fala por telefone e ele não está com a pessoa, para ele é muito difícil, ele não ouve tão bem. Às vezes ele te pergunta, eu não entendi, ficou fraca a ligação. Ele não tem essa noção dessa variação de voz que o auditivo tem. Tá? Então eu vou contar uma história muito engraçadinha para vocês que ocorreu no passado. Há muitos anos atrás, eu atendi uma cliente que
ela veio me reclamar que ela trabalhava num lugar onde todo mundo dava em cima do chefe e o chefe estava desesperado. Por quê? Porque toda mulher, tá? Com quem essa pessoa conversava, dava em cima dele. E aí, óbvio, eu não sou auditiva. O que aconteceu? Ele veio e eu ficava pensando, gente, mas por que toda mulher se sente atraída por esse homem? Ele é um homem normal. Tá? E ele falava, e eu lembro que um dia nós estávamos conversando e ele falou assim pra mim, né? Porque depois ele veio ele queria entender porque isso ocorria, e aí ele veio fazer uma entrevista. E eu dizia pra ele, tá, mas o que pode ser? E aí eu comecei, tá, a observar como ele falava. E pra mim, eu não tenho hoje eu tenho uma noção muito mais forte sobre isso, mas na época eu não tinha. E eu lembro que quando ele saiu, eu entrei para atender uma outra pessoa e eu tinha uma secretária muito auditiva. E ele parou uns 5 minutos para conversar com ela, e quando ele foi embora, eu terminei a sessão, ela virou para mim e falou assim, mas como esse homem é sedutor, não? Que homem sedutor, é difícil resistir a ele. Minha secretária era na época, super low profile, uma pessoa discreta. Ela nunca tinha dito isso sobre nenhum dos meus clientes. Olhei pra ele e falei, por que você acha que ele é sedutor? Ah, Regina, você sabe por quê. Tá, me conta. Olha o jeito que ele fala, olha o tom de voz dele. Parece que ele está falando com você assim, porque a voz dele já te envolve. Entendi, ele é auditivo e tá pegando todas as mulheres que são auditivas. Eu não sou auditiva, isso não me pegou. Olha que louco, né? E óbvio que isso gerava, e ele veio por quê? Porque isso gerava um problema. E aí eu tive que ligar para ele e falar, já descobri qual é o teu problema. Nós precisamos tratar isso. Você usa uma voz muito sensual com as mulheres. Toda mulher que é auditiva, ela se envolve nisso. E ela acha que você tá dando em cima dela. E ele me disse, mas só tô tentando ser educado. Eu falei, então deixa de ser educado. Tão educado, porque quando você é educado, você usa uma voz de sedução. Ele falou, por que você não me disse isso na sessão? Eu falei, porque eu sou sinestésica. Eu não me seduzo pelo tom de voz. Tá? Então, a maioria das mulheres, elas adoram ouvir eu te amo. Tá? Elas têm normalmente o auditivo, ele está ali, ou ele não é o último, tá? Ele está entre o primeiro e o segundo. Então, isso motiva, tá? Por exemplo, o visual, não adianta você dar um presente para ele e não está muito bem embrulhado. Tá? Eu brinco, você quer melhorar a tua relação, primeiro você tem que entender qual é o teu idioma. Que idioma eu falo? Primeiro, como é que eu vou identificar isso? Primeiro, eu sou uma pessoa que adora ouvir música. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver que dar uma palestra, eu prefiro ir para a palestra sem slide e só falar. Porque era isso que acontecia com o professor lá atrás, o auditivo. Eu tive durante 2 anos na faculdade um professor auditivo. Ele pegava o livro dele, abria e ele andava pela sala falando do livro. Ou seja, todas as meninas que eram visuais sofriam na aula dele. Eu, que era sinestésica, eu tinha que anotar tudo. Por quê? Agora, quem era auditivo, ele era o melhor professor da sala. Tá? Lembra, eu falei 1/3. Eu tinha um outro professor que ele só colocava slides e ele dava pouquíssimas explicações. Quem era visual amava esse professor. Eu vivia me perdendo com ele, porque eu tinha que copiar tudo e depois ler e estudar. Tá? Por quê? Porque eu não sou visual. Tá? Mas aquele professor que entrava, oi gente, bom dia, boa noite, olha, hoje nós vamos fazer isso, imagine, e ele circulava pela sala, ele colocava a mão no ombro de um, conversava com o outro. Gente, esse professor para mim era perfeito.
porque ele falava o mesmo idioma que o meu. Quem fez cursinho sabe, os professores eles têm que aprender a falar esses 3 idiomas. Por isso que a maior parte das pessoas, quando vão por cursinho, elas dizem que as aulas são maravilhosas, porque normalmente eles estão falando os 3 idiomas. Tá, como é que eu me relaciono com isso? Então vamos lá. Se eu tenho, tá, um parceiro que é visual, como é que eu vou falar com ele? Eu vou me comunicar muito mais com ele durante o dia por WhatsApp, escrito, tá, do que ligando para ele, porque eu até incomodo. Ó, o Derek está perguntando, no caso do relacionamento amoroso, o que uma pessoa mais visual espera do outro? Ela espera que você dê presentes bonitos, ela espera que você compartilhe com ela as coisas por escrito. E às vezes o visual tem um problema, Derek. Ele, por exemplo, ele diz assim, o dia está muito claro. Tá, e aí? Às vezes para ele é tão óbvio algumas coisas, porque ele está vendo, que para o auditivo e para o sinestésico não é. Isso provoca um conflito. Agora, no relacionamento afetivo, como é que essa pessoa se sente amada? Quando ela recebe presentes, quando você sai com ela mais arrumadinho, mais bonitinho. Lembra, essa pessoa ela gosta do que é bonito, ela gosta de se sentir bem arrumada, ela vai usar brincos, ela vai usar roupa combinando, quer deixar um visual irritado, tá? Muito irritado, é você sair com ele no sentido de estar mal vestido. Ou seja, mal vestido para ele não é a roupa ser confortável ou não, mas é a roupa não ser alinhada, a roupa não estar combinando. Tá? E normalmente para o auditivo e para o sinestésico isso não é tão importante. Tá? Como é que a pessoa se sente? Em vez de você ficar dizendo eu te amo, manda um bilhetinho, ó, só para dizer que eu te amo. Tá? Manda algo visual para ela. Tá? Às vezes a gente pega e manda para a pessoa, né, aqueles cartão que abre, eu te amo. Mas ela precisa ver visualmente isso. Tá? Olha que interessante, né? Por um sinestésico, se você pedir uma mulher sinestésica em casamento e você der na hora, se fizer um improviso e você colocar aquela coisinha, aquela chavinha do refrigerante no dedo dela, ela vai sentir que é super romântico, tá? Mas, para uma visual, escolha um bom restaurante, ou pelo menos um restaurante bonito, com uma boa paisagem. Não se preocupa se tem barulho ou não, porque isso não incomoda ela. Mas leve um anel bonito. Tá? Então o visual é muito materialista? Não, ele se relaciona com o que ele vê. Tá? Normalmente, quando um homem que é sinestésico começa a namorar uma mulher visual, ele normalmente fica mais bonito, porque ela vai mudar as roupas dele. Ela vai fazer combinar melhor, ela vai comprar coisas que tem um caimento melhor. Sair para comprar roupa com uma amiga visual é incrível, porque ela consegue pegar as roupas que caem super bem. Às vezes está numa super promoção. Você, como sinestésico, roda a loja inteira e não acha nada. Por quê? Porque você tem que experimentar. Se você não experimenta, você não compra. Tá? Por que nós tivemos um problema tão sério no Brasil quando nós começamos a tudo ser online? Porque para o sinestésico, essa relação só com a telinha é terrível. Tá? Ele não se sente acolhido, ele não está vendo as pessoas, ele precisa tocar as pessoas, ele precisa sentir as pessoas. Para o visual isso foi incrível. Para o auditivo, ele precisaria ouvir e já estava ótimo. Tá? E isso gera conflitos nas relações. Então, o que eu brinco? Qual é o problema? E assim, lembra que eu falei que hoje seria uma live mais light. Tá? O visual, ele odeia olhinho, tá? Se a gente for falar da parte de relacionamento afetivo, essa coisa de encher ele de óleo para fazer uma massagem, ele já fica assim, ó. Tá? O sinestésico, você leva hortifruti granjeiro para cama, que ele vai achar o máximo. Tá? Aí é um olhinho, aí é um leite moça para passar na pele e chupar. Cara, ele delira. Agora, o visual vai odiar isso.
tá? Pro visual, você coloque uma meia luz, coloque, sabe, uma boa lingerie ou uma cueca super bonitona aqui. Uau! Tá? Quem criou o striptease? O visual. Pro sinestésico, a pergunta é, vai demorar muito? Quero você aqui comigo. Pro auditivo, vai contar música. Se a música for uma música mais francesa, uma música que te deixa mais... ele já fez metade do trabalho, não precisa nem tirar toda a roupa. Pro visual, você tem que tirar toda a roupa com bons movimentos, porque também não adianta muito essa coisa, eu vou fazer de improviso. Pro sinestésico, isso tem o menor problema, desde que você seja rápido. Então eu brinco, meninas, quem namora visual, invista em lingerie, tá? Quem namora auditivo, toma cuidado com a forma como fala, porque eles se magoam pela forma como você fala, tá? Quem namora um sinestésico, sabe, tem um quarto aconchegante, com cheirinho, tá? A luz para ele tanto faz, a música para ele tanto faz, o que importa é que você esteja ali. Então, invista em coisas que realmente façam a diferença. E entenda, todos nós temos uma tendência, todos nós temos um bruxo. O que é o bruxo? É aquilo que eu tenho menos. Oi, Rogério, bem-vinda. É aquilo que eu funciono menos. Então, por exemplo, é o que eu disse. O meu bruxo é o visual. Eu acho o máximo um cara bem vestido, bonito, lindo, mas normalmente ele é visual. Então, minha regra é não namorar visual. Porque o visual, ele não é tão físico. O carinho é legal, mas por que eu tenho que sentar grudado com você? Por que você não senta do outro lado para eu poder te ver melhor? Mas quando nós amamos, nós temos um limite. Tá? A Jussara tá dizendo, tem horas que eu acho que sou visual, tem horas que eu sou sinestésico e tem horas que eu acho que eu sou auditivo. E agora? Na verdade, todos nós somos os três. Tá? O que acontece é que tem uma priorização. Então, óbvio, se você olhar para mim, eu estou com o cabelo não visual, mas relativamente organizado. Eu passei um lápis que é de uma cor, isso daí é uma ousadia para sinestésica aqui, tá? Se você olhar para minha roupa, ela tá combinando com o brinco, com o anel, olha as unhas. Mas talvez se eu fosse visual, tá? As unhas já não estariam dessa cor, o cabelo estaria mais certinho aqui. Tá, eu tenho uma amiga visual, toda vez que eu vou fazer gravação com ela, pra você ter uma ideia, ela já comprou até laque pro meu cabelo, porque ela diz que meu cabelo não fica perfeito. Isso é uma visual, tá? O auditivo, ele só quer saber se a minha voz está envolvente ou não. E o sinestésico, se ele vai se sentir acolhido. Olha que interessante. Então, nós temos os três. O que nós precisamos entender é quando isso está funcionando e com quem eu estou me relacionando. Por exemplo, todo mundo que tem filho pequeno é obrigado a ser um pouco mais sinestésico, porque todo bebê é sinestésico, ele gruda em você, tá? Por exemplo, quem gosta muito de gato, gato normalmente é visual, ele é um bicho visual, tá? Você tenta abraçar muito um gato, ele já... Tá? Quem gosta de cachorro, normalmente, quando tem cachorros que você, assim, todo cachorro é mais sinestésico. Eu tenho uma amiga, acabou de entrar agora aqui para participar da live e ela brinca, né? Que eu tive 2 gatos e meus gatos achavam que eram cachorros. Porque desde que eles foram criados, desde que eu peguei eles, né? Pequenininhos, com 1, 2 meses, eu abraçava muito, eu beijava o bichinho, eu abraçava. E chegou uma hora que... Como ela disse, eles esqueceram que eram gatos e eles achavam que era cachorro, que eles adoravam ficar enroscado. Mas o gato normalmente ele é visual, tá? Quem é muito auditivo vai preferir um passarinho. Por quê? Por causa do som. E quanto mais afinado for o passarinho, melhor é. Tá? Então é interessante, primeiro, eu não consigo me relacionar bem com o outro se eu não sei como eu sou. Então, como eu disse para vocês, se eu puder evitar o namorado visual, eu vou evitar. Mas o coração não sabe esses idiomas. Então, quando eu namoro um visual, o que eu faço? Isso é dica para o sinestésico. Eu faço massagem toda semana. Por quê? Porque eu tenho uma carência física horrorosa. Tá? Pô, você diz isso no ar, mas é verdade, todo sinestésico é carente fisicamente. Tá?
Então, o que eu faço? Eu como comidas gostosas para suprir essa carência. Temos que tomar cuidado com o peso, tá? Porque o sinestésico adora comer e odeia fazer dieta. O visual não tem o menor problema em fazer dieta. Ele passa fome na boa, tá? E ele emagrece. Eu tenho uma cliente que é visual, é incrível. Ela decide emagrecer 5 quilos, ela vai lá, ela toma remédio, ela se aplica coisas na barriga, ela passa fome. Isso pro sinestésico é o inferno na terra. Sabe, eu passar fome dói quando eu estou com fome. Então, uma outra dica, sinestésicos com fome sem dormir são péssimas companhias, eles são irritadiços. Então, se você tem um parceiro ou uma parceira que é sinestésico, vai fazer uma viagem longa, leve comida ou pare para comer diversas vezes, senão você vai ter briga porque ele está com fome. E o visual não sente fome. Tá? O visual odeia que leve comida porque vai sujar o carro. Tá? O auditivo, ele gosta de viajar mais em silêncio, então com uma música suave, tá? Mas ele quer falar, é sempre ideias, ele vai falar o tempo todo. O visual, ele vai preferir viajar em silêncio. O sinestésico, se puder, ele viaja abraçado com o outro, entendeu? Até em cima, posso sentar do teu ladinho. Então, é interessante isso, tá, Regina? Mas como eu faço isso na minha vida profissional? Primeiro, tá? Se eu sou como eu, que sou sinestésica, eu me relaciono 100% bem com sinestésicos, tá? Olá, Jean, bem-vindo. Eu me relaciono, tá? Com auditivo e visual com dificuldades, tá? Mas nenhum deles percebem. Por quê? Porque primeiro eu sei qual é o meu forte. Tá? Como é que você sabe vindo no meu consultório? Pelo cheiro do consultório, quanto ele é aconchegante. Mas sempre que você chega, quais são? Oi, Kátia, o que o sinestésico sempre faz? Ele te dá comida, porque ele acha que comida é um bom acolhimento. Então, quando eu podia, né, antes da pandemia, a pessoa chegava, eu abraçava. Quer um café? Quer um chocolate? Quer um cappuccino? Quer um chazinho? Tá? Não oferecia biscoitinho, mas às vezes eu oferecia o biscoitinho. Tá? Se eu fosse visual, eu já seria uma pessoa que eu já atenderia a pessoa como? Meu consultório seria muito bonito, tá? Muito organizado, talvez até meio minimalista, tá? Ou seja, mais frio, não vai ser tão aconchegante, mas é bonito. Eu vou ser muito lógico, eu vou me sentar mais distante, eu não vou ter tanta aproximação física, porque quanto mais longe, melhor eu te enxergo. E talvez para um auditivo eu fosse bem mais fria, tá? Para um auditivo, o meu consultório, se eu fosse auditiva, você sempre ia ter um som de fundo, tá? Ele seria bonito dependendo o quanto ele tivesse do visual alto ou não. Se ele tivesse o sinestésico mais grudadinho, talvez fosse um lugar um pouco mais aconchegante. Mas para ele o importante é ter um lugar para a gente conversar. Seja por vídeo, seja por áudio, seja aqui. Isso não é tão importante. Então, quando eu falo isso, se eu tenho um chefe que é visual, o que eu vou fazer? Eu vou mandar mais relatórios, eu vou mandar mais gráficos, eu vou demonstrar, eu vou mostrar visualmente para ele o que eu preciso ou o que eu estou fazendo. Se eu tenho um chefe mais auditivo, eu vou dizer o quanto ele é importante, o quanto é importante ele me ajudar. Eu vou contar histórias para ele. O storytelling, ele foi criado para quem? Para os auditivos. Tá? Todos nós usamos. Mas quando eu conto uma história, o que eu estou fazendo? Eu estou envolvendo o teu auditivo. Quanto mais emoção eu coloco nessa história, mais eu envolvo o sinestésico. Quanto mais imagens eu crio, mas eu envolvo o visual, tá? Se eu tenho um chefe sinestésico, por exemplo, eu tenho uma secretária que eu acho que ela é muito mais visual, mas desde que ela entrou aqui, eu lembro da primeira live, ela vira e mexe, ela me traz um docinho. Gente, eu me sinto super amada quando ela traz os meus docinhos. E é uma coisa simples, não é um doce, não é isso. Ai, ela lembrou de mim, adoro isso. Tá, se ela me desse presente super embrulhado, sem significado, obrigada.
Se ela só falasse o quanto era importante ela trabalhar aqui, legal, mas ela demonstra. Então é isso que eu queria que você entendesse. Às vezes, se eu sou uma pessoa sinestésica, eu preciso contar para o meu parceiro o que eu preciso. Eu preciso dizer para ele que para mim é muito importante dormir abraçada, que é muito importante ser muito beijada, que é muito importante ser muito acariciada. Tá? Se eu sou uma pessoa auditiva, eu preciso contar para o meu parceiro o quanto eu preciso que ele me diga que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, que o som da minha voz é único no mundo, o quanto eu fui incrível ontem à noite. Se eu tenho um marido, ou se eu for uma pessoa visual, eu preciso contar para o outro o quanto ele se cuidar é importante para mim, o quanto é importante eu mostrar aquele homem ou aquela mulher, sabe, bem arrumada ao meu lado, que eu tenho orgulho e falo, olha como é lindo. E o lindo para ele é o quanto você está combinável, entendeu? Então é importante eu falar para o outro, eu entender o outro. Agora, numa relação profissional, eu preciso ler o outro, entender como o outro é para falar o idioma dele. É como se eu quisesse que todo mundo que chegasse no Brasil falasse português. Tá, tem gente que vai falar francês, tem gente que vai falar inglês, tem gente que vai falar português. Então, com quem fala português, eu falo português, com quem fala francês, eu falo francês, com quem fala inglês, eu falo inglês. Por que eu escolhi esse idioma? Tá? Porque normalmente o que nós vamos fazer? Tá? Por exemplo, cada país tem uma tendência maior a estimular mais uma linguagem. Se você vai para Viena, a capital da música, o que nós estamos falando? Quando você vai para Paris, é a capital do romance, porque tudo é lindo. Quando você vem para o Brasil, é a capital do acolhimento, o país do acolhimento. O brasileiro é afetivo, ele é carinhoso. Por quê? Porque nós temos uma tendência a sermos mais sinestésicos. Então, se eu sei como eu funciono, é mais fácil eu me relacionar com o outro, porque é mais fácil eu descobrir como é que eu vou me comunicar. Tá? Se eu tenho um namorado sinestésico, eu não preciso fazer esforço nenhum. Por quê? Porque ele também vai gostar das mesmas coisas que eu e como eu gosto. Eu tive um namorado sinestésico, eu não conseguia brigar com ele. Eu começava a brigar, ele me abraçava. Esquece, como é que eu vou brigar com uma pessoa que está me abraçando? Me explica. Tá? Eu tive um namorado visual, tá? Toda vez que a gente brigava, ele se afastava. Quanto mais ele se afastava de mim visualmente, mais eu me sentia não amada. Aí eu ficava mais brava e brigava mais. Eu tive um namorado auditivo, 52 anos, né? Eu tive alguns namorados, tá? Qual era o problema? Ele ficava reclamando, porque a sua voz tá agressiva, porque o seu tom de voz é frio, porque você não me ama mais. Cara, isso me irritava. Por quê? Parecia que o tempo inteiro eu tinha que falar com uma voz assim. Eu não podia ficar com raiva. Eu não podia falar assim. Tá? Eu não podia falar assim. Olha como isso faz diferença. É a expressão de amor. Olha que louco, né? E aí, se eu não conto pro outro o que eu espero, o que o outro vai fazer? O que eu faço. Ele vai me dar os presentes de acordo com o que ele é mais forte. Se ele é visual, ele vai me dar visual. Se ele é auditivo, ele vai me dar um presente mais auditivo. Se ele é sinestésico, ele vai me dar um presente mais sinestésico. Então, muitos dos nossos conflitos, muitas das nossas frustrações, elas ocorrem por quê? Porque nós não falamos o idioma do outro. E aí nós não somos promovidos, nós não conseguimos levar, o relacionamento termina, o relacionamento não é tão bom quanto poderia. Por quê? Porque eu estou me negando a falar o idioma do outro, e o outro também. Então, aí entramos naquele filme, alguém tem que ceder. E nós não precisamos ceder pelo outro, mas nós podemos ceder um pouco para o outro, entendendo que aquele é o idioma dele. E que isso só vai me trazer benefícios. Gente, eu tô falando de fazer live de 40 minutos, hoje nós super ultrapassamos, né? Eu espero que essa live tenha ajudado um pouco você a entender o que tá dando errado nas suas relações e por quê.
Algumas pessoas é tão simples se relacionar e outras tão difícil, porque nós dependemos desse idioma. Óbvio, tem um monte de coisa, mas isso ajuda muito, porque isso nos ajuda a fazer um rapport melhor. E quando eu faço um rapport melhor, eu crio com o outro uma sintonia, um sentimento de que eu realmente o compreendo e eu tenho uma conexão maior. Tá? Espero ter com essa live trazido o assunto de uma forma mais leve. Espero que isso tenha contribuído para o seu dia a dia. Espero sinceramente que você possa usar isso no seu cotidiano e experimentar. Tá bom? Um super beijo. Vejo vocês semana que vem, tá? Pra gente falar de outros assuntos. Se alguém tiver alguma dúvida, mande ou seja, pelo meu WhatsApp, ou mesmo pelo Instagram que eu retorno, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.